Senhor presidente, eu venho à tribuna diante dos fatos ocorridos envolvendo o ministro, se é que nós podemos chamar esse criminoso de ministro, Alexandre de Moraes. Essa casa aqui não pode ficar em silêncio diante de tantos crimes cometidos por esse sujeito, juntamente com a organização criminosa que ele criou. É estarrecedor como é que esse sujeito praticou tanta fraude processual para punir e matar pessoas inocentes. É um jagunço que está sendo usado pela esquerda contra a direita nesse país. Ele é um bate-pau. Ele não é um juiz. Esse sujeito é um tumor na nossa democracia que precisa ser extirpado, que eu me recuso a chamar de ministro. Esse sem moral. Eu tenho processo para perda de mandato, mas eu não me calo enquanto estiver aqui, enquanto tiver as minhas prerrogativas. Elas podem ser violadas como esse vagabundo, ele violou tantas prerrogativas. É um vagabundo, eu me recuso a chamá-lo de ministro. E gostaria de estar frente a frente com ele para falar isso pessoalmente para ele. Nem que fosse o último ato do meu mandato. Senhor presidente, eu venho à tribuna diante dos fatos ocorridos envolvendo o ministro, se é que nós podemos chamar esse criminoso de ministro, Alexandre de Moraes. Essa casa aqui não pode ficar em silêncio diante de tantos crimes cometidos por esse sujeito, juntamente com a organização criminosa que ele criou. Composta de delegados da Polícia Federal, assessores e uma rede toda de uma milícia que ele montou dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse aqui em outra ocasião que o centro do ódio estava justamente dentro lá do STF. E essas revelações que foram feitas nos últimos dias pelos maiores jornais do país, elas confirmam isso. É estarrecedor como é que esse sujeito praticou tanta fraude processual para punir e matar pessoas inocentes. E aí eu me somo aqui aos deputados, aos bravos deputados do Congresso Nacional, que vem defendendo não só o impeachment desse sujeito, como também o processo, a condenação, a prisão e a responsabilização por todos os crimes que cometeu. É estarrecedor aqui, ao ler aqui algumas das ordens emitidas por esse sujeito e tudo aquilo que ele acusou. Por exemplo, o Sérgio Moro, ele cometeu lá dentro do STF. Ele é vítima, ele é a autoridade que abre o inquérito, que investiga e que julga. E pior ainda, ele determinava a feitura de relatórios e ele mesmo dirigia como é que esses relatórios seriam realizados. É estarrecedor, por exemplo, aqui, algumas... Eu não vou ler tudo, eu acho que todos nós vimos, não é possível. Todo mundo viu nos jornais, mas ele indicando as pessoas que seriam investigadas. Um relatório isento tinha que ser determinado para se buscar fake news em todos os veículos, contra todas as pessoas, sejam elas quais forem, de direita ou de esquerda. Não, mas ele indicava, Eduardo Bolsonaro, Bia Kiss, Carla Zambelli, dentre outros que nós já conhecemos que foram alvos desse marginal.
Então, eu espero aqui que Goiás não fuja à luta. Olha só, por exemplo, aqui algumas das passagens desse sujeito dizendo aqui para os seus assessores, ou o juiz dizendo para o assessor encarregado de realizar os relatórios: olha, ele não gostou, tem que fazer de novo. O ministro dizendo em dado momento que vocês querem que eu faça esse relatório, ele próprio faria o relatório, ele próprio despachava, e depois o assessor retornando, o juiz retornando para o assessor, ele gostou e já está disparando ordens e mandando bloquear contas. Então aqui, eu quero manifestar aqui a minha opinião a respeito desse sujeito. Ele é um jagunço. É um jagunço que está sendo usado pela esquerda contra a direita nesse país. Ele é um bate-pau. Ele não é um juiz. Esse sujeito é um tumor na nossa democracia que precisa ser extirpado. Já está marcado a manifestação, porque esse Congresso também, que não nos representa, não toma providência. Eu chamo a atenção aqui dos nossos senadores. Eles podem fazer alguma coisa, mas o povo também pode, o povo nas ruas. Foi assim que aconteceu o impeachment da Dilma. Eu não disse tudo que eu queria a respeito desse elemento, que eu me recuso a chamar de ministro. Esse sem moral. Eu tenho processo para perda de mandato, mas eu não me calo enquanto estiver aqui, enquanto tiver as minhas prerrogativas. Elas podem ser violadas, como esse vagabundo, ele violou tantas prerrogativas. Prerrogativa de juiz. Juiz perdeu a função por causa desse sem moral. Prerrogativa de advogados. A própria OAB, que sempre foi parceira do STF, sempre defendeu aquela casa, hoje se posiciona contrária às próprias prerrogativas dos parlamentares. Tem parlamentar preso ilegalmente com ações dessa mesma forma aqui que foram mostradas. Combinando lá relatório, ele próprio fazia o relatório. Ele falou aqui: vocês querem que eu faça esse relatório? Causou estarrecimento dos próprios assessores dele, do juiz. Você sabe como que é, você sabe como que ele é. Ele está com tempo, não está tendo sessões. Ele está doido, está siririca. É um vagabundo, eu me recuso a chamá-lo de ministro. E gostaria de estar frente a frente com ele para falar isso pessoalmente para ele. Nem que fosse o último ato do meu mandato. Eu gostaria. As imunidades de parlamentar não existe mais depois que esse sujeito foi para o STF, para o TSE. Então, eu vislumbro aqui, além de crimes eleitorais que ele praticou, ele foi fundamental para que a eleição tivesse o resultado que teve. Além de todos os crimes, ainda cometeu o crime de organização criminosa, fraude processual, abuso de autoridade, dentre tantos outros, com essa milícia que ele montou no STF. Então, senhores, eu espero que o povo goiano não fuja à luta, que ele se enquadre na brava gente brasileira, que o nosso hino tanto prolata. Quando eu estava na ativa da PM, eu aceitei o desafio de ser representante classista. Deputado Clécio, eu respondi a alguns procedimentos. O último deles foi quando eu fui lá para a Câmara. Eu fui para a Câmara, eu pedi a vaga como suplente para salvar 25 anos de serviço. E o comandante-geral da época mandou um recado para mim através do Rosenberg Barbosa, que o senhor também conhece, que foi quem abriu a vaga. Sou grato a ele
eternamente. Ele salvou minha vida, salvou minha remuneração. Assim como o seu partido, Republicanos, deputado Clécio. E lá o coronel falava assim, fala para ele vir aqui, ajoelhar e beijar a minha mão. E eu não fiz. E nunca vou fazer para ninguém, para nenhum violador da lei. O que fizeram comigo foi exatamente o que está acontecendo agora lá, mas eu achei que isso acontecia só aqui por baixo, aqui em algumas organizações que a gente já sabe que acontece. É ruim falar isso da minha instituição, mas tem muita gente que está aceitando isso, está indo lá beijar a mão desse canalha, chamado Alexandre de Moraes. Tem muita gente com medo. Eu conheço muito patriota que ia para a rua e agora fala assim, cara, eu vou cuidar da minha família, porque talvez eu seja o próximo Clezão. Esse sujeito conseguiu intimidar todo mundo, é um fora da lei, ele faz tudo, ele faz o relatório, ele faz o que quer. Ontem, um jornalista, eu me esqueço aqui o nome dele, esse jornalista está na Espanha, a sua esposa e a filha aqui estavam aqui, quando os jornais dispararam isso, esse sujeito que não tem limite, esse criminoso, determinou busca e apreensão na casa desse jornalista. Estava lá a mãe e a filha de 16 anos e ameaçou que se a filha publicasse qualquer coisa, senhores, se a filha publicasse nas suas redes sociais, a filha de 16 anos, a mãe seria presa. Quer dizer, ia deixar a filha ameaçando uma menor. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. Além do que o deputado Amaury falou também, de um sujeito que foi senador, usufruiu das emendas que agora ele proíbe e agora está proibindo. Então é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Mas eu quero, senhor presidente, manifestar também a minha solidariedade aqui ao deputado Gustavo Gaia, que nas eleições deste ano aqui, uma eleição aqui totalmente atípica em Goiás, algo que nunca se viu igual. E eu quero depois fazer um pronunciamento aqui, justamente sobre as eleições, especialmente o que ocorreu em Goiânia e Aparecida e Anápolis, onde o candidato do governo perde no primeiro turno, no segundo virou uma loucura aqui. Inclusive operações da Polícia Federal para atrapalhar as eleições. Governador indo lá em Brasília falar com Alexandre de Moraes para criar um factoide aqui para atrapalhar as eleições. Mas os próprios métodos adotados hoje pelo STF, especialmente por Alexandre de Moraes, dos quais, a minha opinião, eu já manifestei aqui, uma pessoa que não tem o mínimo respeito da nossa parte, que desonra o Supremo Tribunal Federal e que continua praticando seus crimes, continua com a sua milícia lá praticando seus crimes. Assisti aqui, deputada Zeli, e todos os parlamentares deveriam ter assistido a palestra aqui proferida pelo Deltan Dallagnol, ex-procurador, deputado mais votado do Brasil, um dos mais votados do Brasil, e que teve seu mandato cassado. E ele relatando a respeito dos métodos utilizados por Alexandre de Moraes. Sou estudante, sou formado no direito e continuo estudando o direito, para entender bem, especialmente o que se passa lá no Supremo Tribunal Federal. E uma coisa interessante que o Deltan Dallagnol falou, é que Alexandre de Moraes, ele viola a todo tempo a lei processual, a Constituição, e viola a doutrina e a jurisprudência do próprio tribunal. O direito processual brasileiro prevê que você se atém aos fatos para se chegar nas pessoas, para chegar nos autores, nos culpados, nos cúmplices, etc. E Alexandre de Moraes faz exatamente o inverso.
ele se atém às pessoas para se chegar aos fatos. E assim aconteceu com Gustavo Gayer. O celular foi apreendido e não vai demorar, ele vai aparecer lá, se é que no celular tinha alguma informação, pegando essa informação para imputar-lhe, talvez, um crime do qual não estava sendo investigado. Foi assim com o Silvinei, foi assim com o Anderson Torres, foi assim com os coronéis que foram presos lá da Polícia Militar de Brasília, com o Coronel Franco aqui em Goiás, que até hoje está sem receber salário, e foi assim com todas as vítimas desse marginal. Então eu quero aqui manifestar aqui, deputado Gustavo Gayer, conte com esse soldadinho aqui do PL. Eu quero dizer para ele que do PL, pelo menos da minha parte, ele tem todo o apoio do PL de Goiás. Nenhum de nós sabemos que estamos livres disso, porque o PL é alvo desse canalha. Então eu quero aqui deixar aqui a minha solidariedade, o meu apoio, me colocar à disposição do deputado Gustavo Gayer e de todas as demais vítimas dessas violações todas e dessa canalice que vem acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, especialmente com esse sujeito chamado Alexandre de Moraes, com a cumplicidade do governador do estado de Goiás. Lamentavelmente, o governador foi se humilhar para a pessoa mais detestada pela direita do Brasil, da pessoa mais odiada, mais malquista, que é justamente Alexandre de Moraes. Para mim, o governador não deu um tiro no pé, não, deu um tiro em cada pé. Para mim, ele está enterrando aqui a sua carreira política, porque o que eu tenho visto é a direita toda do Brasil se manifestando agora contra esse governador. Chance zero de ser presidente um dia, e olha lá se tem chance ainda de ser pelo menos senador de Goiás.